Olá, sou Ana e o vídeo de hoje é para vos falar sobre as minhas leituras do mês de Fevereiro. Foi um mês que, além de ser mais curto, não é? Todos sabemos que tem uns dias a menos. Como andei aqui a resolver algumas coisas, a minha cabeça estava completamente noutro sítio, claramente. Eu acabei por ler um bocadinho menos do que o habitual. No entanto, o primeiro livro que tenho para mostrar é um bocadinho grande, é em inglês, que já me leva um bocadinho mais de tempo a entrar, e no meio disto tudo acabou por me ocupar aqui um bocado de tempo. Portanto, vou passar a falar-vos sobre os livros que eu li durante o mês de Fevereiro, que foram poucos, mas muito bons. O primeiro, e que eu já tinha mencionado nos vídeos anteriores, tanto das leituras de janeiro, se não estou em erro, sim, porque este livro foi começado em janeiro, como no vídeo de haul de Fevereiro, eu mencionei que tinha lido um livro. E esse livro foi aqui Blood Over Brighthaven, da Emma Wang, uma prenda da Bárbara, do canal Delicada como um Elefante, que tinha lido A Espada de Kaigan e tinha gostado muito, viu que a autora tinha este e acabou por me oferecer este livro. E este livro o que é? Meu Deus! Neste livro nós vamos estar a acompanhar a Siona. A Siona é a primeira mulher a ser selecionada para integrar um grupo de feiticeiros no magistério. E portanto é o High Magistery que vai estar a controlar a grande maioria da magia que mantém aquele mundo a funcionar. Isto é uma zona que está vedada, tem uma espécie de redoma, e tudo o que está lá, toda a energia que é consumida para manter aquela comunidade em funcionamento, aquela cidade, é tudo potenciado por estes feiticeiros. E portanto, geralmente é qualquer coisa que está vedada às mulheres. As mulheres não têm capacidade para atingir o nível de detalhe que é necessário para este trabalho, e a Siona é a primeira mulher a conseguir ser aceite, a passar por todos os testes que são feitos para lá chegar, e na realidade isso é possível porque ela teve um mestre que a apoiou muito e quis que ela conseguisse avançar. E portanto o que é um mundo de homens, se não houver um homem a abrir a porta para uma mulher entrar, não é? Às vezes só mesmo à força. O que é que acontece? Nós temos aqui o início deste livro com um grupo de pessoas a vir do lado exterior desta redoma, e é aqui que entra uma das coisas mais violentas deste livro. Do lado de fora da redoma existe algo que de vez em quando mata pessoas aleatoriamente, e as pessoas nunca sabem onde é que vai atingir, não sabem quem vai perder, é mesmo extremamente aleatório. E fazerem a travessia para passarem para o lado de lá da redoma é um risco que às vezes estão dispostos a correr. Neste caso, quando começamos, estamos a acompanhar as últimas pessoas que sobraram de uma tribo, e eles vão fazer esta travessia mesmo para tentar que haja alguma sobrevivência, e quando fazem esta travessia em grupo, há mais probabilidade de alguém sobreviver do que se tentarem fazer a travessia sozinhos. E portanto nós vamos ter aqui uma mulher a lutar num mundo de homens para se conseguir estabelecer, para conseguir ser levada a sério, para mostrar que é efetivamente muito boa naquilo que faz. É alguém que tem muitas horas de estudo a apoiar aquilo que faz. Há coisas que ela está a conseguir inovar e que não percebe como é que nunca chegaram lá, e depois vai perceber que se calhar alguém chegou lá, talvez essa pessoa tenha sido abafada. É um livro que vai explorar muito estas questões, não só a questão do feminino num mundo predominantemente masculino, mas vai também explorar muitas questões de hierarquias sociais, de pessoas que acabam por servir quase como carne para canhão, aquelas pessoas que são dispensáveis e que estão lá quase só para fazer os serviços que mais ninguém quer fazer, e no fundo que acabam por manter este mundo a funcionar, porque sem essas pessoas as coisas não funcionavam. Tem um sistema de magia muito interessante, diferente de qualquer coisa que eu já tenha lido até agora. É um sistema de magia que implica ter algumas máquinas para colocar os feitiços que eles desenvolvem em prática, e portanto eles podem criar toda uma equação de um feitiço, porque é uma questão muito matemática, para ser posto em prática, mas depois são coisas com um grau de detalhe tão grande que basta uma coisa estar fora de sítio para correr alguma coisa mal, e daí a questão dos testes por aí fora. No entanto, a Siona vai perceber que há certas coisas neste mundo que quem está a dirigir não quer que se saibam, não querem que seja do conhecimento geral, não é sequer do conhecimento de todos os magos que integram o magistério, e portanto ela vai acabar por se ver aqui entre a espada e a parede relativamente àquilo que quer fazer,
entre uma vida inteira a lutar e a estudar para conseguir chegar ao ponto em que chegou, mas ao mesmo tempo vai levantar muitas questões éticas com as quais ela vai ter de se debater sobre aquilo que quer fazer daqui para a frente, se é algo que é capaz de lidar com ou se vai mandar todo um sistema abaixo. E é extremamente interessante, é violento, muito violento, mas eu gostei imenso da escrita da autora, gostei imenso da forma como ela criou este mundo, este sistema de magia, a forma como explora todas estas questões relativamente às pessoas que nós vemos como inferiores a nós, mas ao mesmo tempo precisamos delas, a forma como este magistério decide ou não manter as pessoas na ignorância, e tudo o que ela tem de fazer para mostrar que o lugar dela é efetivamente aquele e ela está lá por mérito e, portanto, ninguém a pode tirar dali sem ela querer. Muito, muito interessante, gostei imenso, quero ler mais da autora, A Espada de Kaigan já está cá em casa, portanto, quero muito que este livro saia cá, porque definitivamente uma das melhores fantasias que eu li nos últimos anos, é fantástico. Depois acabei por ir para outra fantasia, a achar que ia ser mais leve e levei com uma história que de leve também não tem assim tanto. E estou aqui a falar de Watermoon, de Samantha Soto Yambao, e neste livro nós vamos estar a acompanhar a Ana. A Ana acabou de herdar a loja que o pai dela manteve no fundo a vida inteira da Ana. É um negócio de família, tem estado a passar de geração em geração, e a verdade é que a Ana estava muito temerosa do dia em que o pai passasse o negócio para as mãos dela, porque ela não sente que está preparada para pegar neste negócio. E que negócio é este? Algures em Tóquio existe um restaurante que faz alguma fila enquanto as pessoas estão à espera para ter lugar no restaurante e comer. E o que acontece é que às vezes as pessoas estão cansadas nessa fila e aparece-lhes uma porta, e se entrarem nessa porta vão chegar a uma loja. E é uma loja muito peculiar, porque a única coisa que eles querem é um arrependimento. E portanto qualquer pessoa está disposta a abrir mão de um arrependimento, nem interessa bem o que é que vai receber de volta, porque nós queremos não pensar naquilo. Geralmente um arrependimento é qualquer coisa que acaba por funcionar quase como uma sombra que nós temos, uma nuvem que temos constantemente sobre a nossa cabeça, em que nós pensamos muito naquilo que fizemos ou que deixámos de fazer. E portanto isto é o que a Ana vai fazer. Só que quando nós pegamos no livro, é o primeiro dia em que a Ana é efetivamente a proprietária daquela loja. E o que ela vai descobrir é que a loja está virada do avesso, parece ter sido assaltada e o pai dela não está em lado nenhum. Além disso, alguns dos arrependimentos saíram do sítio onde são guardados e, portanto, ela vai acabar por se ver aqui numa situação extremamente desagradável. Não só acabou de herdar um negócio que na realidade ela não estava ainda pronta para herdar, como o pai desapareceu, que seria a pessoa que lhe podia dar algum tipo de ajuda ou apoio para ela conseguir lidar com um novo trabalho, apesar dela ter visto e ter participado neste trabalho ao longo da vida toda, mas o facto de alguns arrependimentos terem desaparecido é extremamente problemático. E quando vocês começarem a ler o livro vão perceber porquê. Porque alguém faz uma recolha desses arrependimentos e vão acabar por funcionar como energia ao mundo onde esta loja está. Porque o que nós temos aqui é uma espécie de mundo paralelo ao nosso e este mundo tem regras próprias. Portanto, quando alguém entra na loja e a Ana não tinha aberto a loja, acaba por se ver aqui numa situação em que está a tentar resolver tudo o que está ali a acontecer, a tentar perceber o que é que aconteceu com o pai e de repente está ali um desconhecido, um dos clientes da loja e que ela tem de decidir o que é que vai fazer. No entanto, nós vamos acabar por ter aqui uma contraposição entre estas duas personagens, porque o Keishin é a pessoa que entra na loja e não vai querer deixar a Ana naquela situação. É uma pessoa extremamente empática e que vê alguém que está numa situação muito complicada e ele não quer de todo deixá-la a lidar com aquilo sozinho. É simplesmente quem ele é. A partir daqui então nós vamos ter uma história muito, muito peculiar. E vamos pôr muito ênfase na palavra peculiar. Este livro acabam por dizer que é um bocadinho Estúdio Ghibli e eu tenho a dizer que Estúdio Ghibli só se for o Rapaz e a Garça, que é o último filme do Miyazaki, que é extremamente complexo, extremamente difícil de acompanhar o que está a acontecer, regras que não se sabe de onde é que nasceram e portanto é um filme do Miyazaki que é bastante confuso, muito complicado de destrinçar e eu acho que o que está aqui acaba por ser um bocadinho nesses moldes. Portanto, nós temos um mundo com regras muito peculiares,
nós temos uma história que é muito onírica, muito fever dream, portanto aquelas coisas que se vocês alguma vez tiverem uma febre mesmo muito alta, que vocês começaram a alucinar, a delirar, é este livro. Basicamente, esta história pode ter nascido de um sonho desses. E porquê a questão do sonho? Porque como num sonho nem tudo é aquilo que parece, um sonho facilmente se transforma num pesadelo, e um pesadelo ao mesmo tempo depressa se transforma em qualquer coisa mais agradável, mais positivo. E isso acontece muito neste livro. Também há uma grande contraposição entre racionalidade e coisas mais fantasiosas. E portanto o Kenshin é uma pessoa da área da ciência, está habituado a lidar com factos e de repente cai ali num mundo em que se ele saltar para um poço, para uma poça de água, vai aparecer noutro sítio. E isto na cabeça dele é algo que não faz sentido absolutamente nenhum e, no entanto, ele já está por tudo, é do género. Vamos ver o que é que acontece. E, de certa forma, isso acaba por ser aquilo que parece menos verosímil nesta história. Temos uma personagem que é extremamente racional, a ser confrontada com coisas que não fazem sentido absolutamente nenhum, e, no entanto, ao mesmo tempo é a coisa mais científica que eu alguma vez vi, no sentido em que, quando acontece alguma coisa, alguém com uma mente científica vai tentar encontrar uma explicação do porquê daquilo estar a acontecer. E isso acontece com o Kenshin, portanto ele está a ver coisas que não têm lógica nenhuma, as leis da física não se aplicam e, no entanto, ele está com um olhar curioso sobre o mundo a tentar perceber de que forma aquilo pode estar a acontecer. Além disso, é um livro que explora muito o livre-arbítrio, portanto nós, o nosso mundo, o nosso livre-arbítrio, fazer aquilo que nós quisermos e se nos apetecer mudar de trabalho, mudamos, em comparação com um mundo em que a vida das pessoas que estão naquele mundo está completamente traçada desde o nascimento. Portanto, há esta contraposição entre estas duas situações, nós termos a opção de escolha da nossa vida contra alguma coisa que já está decidido e que não se pode mudar. E eu achei que é um livro interessante, às vezes torna-se confuso, mas gostei de ler, mas não é um livro que eu acho que vai agradar a toda a gente. Portanto, é um livro que levanta questões muito interessantes, muito engraçadas, tem aqui coisas muito giras e se gostaram de Rapaz e a Garça, por exemplo, provavelmente vão gostar deste livro. Mas se forem lá só pelas vibes Estúdio Ghibli, não vai acontecer, porque, como eu disse, é um livro muito onírico, muito etéreo, e isso não vai agradar a toda a gente. Mas se vocês acham que vos vai agradar, então definitivamente Watermoon. O próximo livro foi o livro que lemos para o Clube de Leitura, é um livro que eu não tenho comigo, na realidade não funcionam muito bem para mim, chama-se Antes que a Luz se Apague, da Lara Moreno. Eu já tinha ouvido falar da autora, é a mesma autora de Três Mulheres na Cidade e dizem muito bem daquele livro, eu tenho muita curiosidade com ele e mantenho essa curiosidade mesmo depois de ter lido este, que se não estou em erro é o primeiro livro da autora e que não funcionou de todo para mim. Este livro prometia determinadas coisas que acabou por não entregar e, na verdade, foram poucas as pessoas do clube que efetivamente gostaram dele. Gostámos de algumas ideias, mas depois a forma como está executado não encaixou muito bem. Isto porquê? Porque a sinopse do livro dá-nos a entender que é um casal que se vai retirar da cidade para uma zona mais isolada, de forma a ter uma vida mais simples, a viver as coisas de uma forma mais desacelerada, e isso seria extremamente interessante. Na sinopse também ficamos a perceber que tem poucos habitantes, é uma zona com poucos habitantes, mas que eventualmente chega uma mulher com uma criança e que essa criança vai fazer muitas questões e é isso que vai, no fundo, criar aqui uma narrativa em que as personagens vão ser obrigadas a questionar muito daquilo que acontece na vida, em geral. A verdade é o quê? É que essa criança, na realidade, não faz quase perguntas nenhumas, é uma criança muito peculiar, tudo naquela aldeia é peculiar. Portanto, nós temos efetivamente um casal que deixa a cidade e vai para um meio mais pequeno. Este meio mais pequeno não é uma simples aldeia, é uma espécie de comunidade que foi criada com o intuito de
desenvolver como sobrevivência. Aquilo que nos é dito pelas personagens quase no início leva-nos a entender que haverá uma espécie de pandemia na cidade, que as coisas estão a deixar de ser também a vida comum. Portanto, eles não estão simplesmente a fugir de uma vida em que as coisas estão todas a acontecer a um ritmo alucinante, em que tudo era para ontem. No fundo, aquilo que nós estamos a ver neste momento no dia a dia, o ritmo de vida que temos agora não tem absolutamente nada a ver com o ritmo de vida que havia há 30 anos e, portanto, muita gente está a optar por mudar para zonas com menos pessoas, zonas onde seja mais próximo a casa do trabalho e que permita que não se passem horas em filas intermináveis para conseguir chegar ao trabalho e depois regressar a casa. Portanto, eu fui para este livro a achar que íamos ter uma história que ia explorar essa questão de deixar o ritmo de vida que nós temos neste momento e passar para um ritmo de vida extremamente desacelerado. Mas, na realidade, não é isso que encontramos. Nós encontramos a história a ser-nos narrada maioritariamente da perspectiva de duas personagens, eventualmente vão-se juntando outros narradores e é uma história contada efetivamente a várias vozes. Nós vamos ter as duas personagens do casal que estão a mudar para ali, mas depois vamos acabar por ter também alguns capítulos da perspectiva de outras das personagens desta aldeia e a sensação que dá é que a autora, para conseguir passar a ideia dela, acabou por ter de usar muito grotesco como tentativa de nos criar alguma emoção mais forte. E, portanto, o facto de ela ter de recorrer a isso para criar situações que nos levem a sentir algum tipo de emoções não foi assim do meu agrado, na realidade não foi do agrado de praticamente ninguém no clube. É um livro que não levanta assim tantas questões existenciais quanto isso. O que nós percebemos depressa e que no fundo também sabemos maioritariamente relativamente à nossa vida, é que passar de uma vida em que nós temos a nossa existência extremamente confortável com aparelhos que nos facilitam a nossa vida, que nos ajudam a ter uma vida mais facilitada, passar disso para um sítio onde eletricidade só de vez em quando, nem sempre, o que significa que não há frigoríficos. Há todo um ajuste a uma existência extremamente diferente e, no fundo, para uma aldeia, para uma comunidade funcionar, cada pessoa tem de ter um papel específico dentro dessa comunidade. E para funcionar, as pessoas têm de ter algum tipo de conhecimento. E o que parece é que as pessoas aparecem nesta aldeia só porque, sim, alguém as atirou para ali. Depois percebemos que existem pessoas que efetivamente recrutam outras pessoas para irem para aquela aldeia, mas depois as regras do mundo nunca ficam muito explícitas, nunca percebemos muito bem o que é que está a levar as pessoas a deixarem a existência anterior para irem para aquela aldeia, se era uma experiência, se é uma experiência que correu bem alguma vez, se é uma experiência que correu só mal para toda a gente. O facto de estarem ali pessoas, mas depois no fundo parece que os papéis não estão bem atribuídos, é só estranho. Portanto, foi um livro que eu tinha muito potencial, mas não achei que tivesse sido executado ao nível do potencial que a história tinha. As personagens infelizmente são rasas para aquilo que nos está a ser apresentado, portanto, de todo, não foi um livro que tenha funcionado para mim. Eu tinha dito inicialmente que tive livros muito bons, leituras muito boas, tive todos os outros menos este. Agora, talvez vocês gostem mais do que eu gostei, mas na realidade isto foi uma opinião quase geral. No entanto, como eu disse logo no início, não me tira a vontade de ler o Três Mulheres na Cidade, porque efetivamente a história é completamente diferente, vai explorar outro tipo de temáticas e quero ver de que forma é que a escrita da autora amadureceu, porque o Três Mulheres na Cidade é posterior ao Antes que a Luz te apague. Quero ver como é que amadureceu, como é que ela desenvolve as personagens, se são muito mais ricas que estas, porque efetivamente as 3 personagens extremamente rasas. Portanto, é isso. Este não funcionou, eventualmente vou experimentar o outro livro da autora. E o último livro deste mês também saiu um bocadinho ao lado daquilo que eu tinha imaginado que seria o livro, mas foi muito interessante fazer esta viagem. E é literalmente uma viagem, porque eu estou a falar do Portugal de Morte e Sul, da Rafaela Ferraz. Eu já tinha um livro desta autora em wishlist há algum tempo, até porque deve ter sido dos últimos livros que eu adicionei ao Book Depository antes do Book Depository deixar de existir, e era um livro que falava sobre os rituais fúnebres em Portugal, se não estou em erro.
Portanto, eu achei que este livro ia um bocadinho por esse caminho. No entanto, não vai. O que é que o Portugal de Norte a Sul faz? Neste livro, a Rafaela vai fazer um levantamento, não necessariamente dos rituais fúnebres, portanto, os rituais que estão envoltos na despedida que nós fazemos de alguém, mas sim de sítios onde os mortos repousam, por assim dizer. E repousar aqui é uma coisa que nós vamos questionar muito à medida que vamos lendo este livro. Porquê? A Rafaela vai pegar em sítios específicos onde os nossos mortos repousam, como por exemplo os cemitérios, mas depois também monumentos ou lugares religiosos. Vai também questionar, por exemplo, universidades e sítios onde os mortos servem para conseguirmos compreender melhor aquilo que ainda temos em vida e possivelmente para ajudar. Portanto, o que ela faz aqui é essencialmente levar-nos a refletir sobre aquilo que nós vemos quase como normal e que muitas vezes até gera uma espécie de turismo, há quem diga turismo mórbido, para ver os sítios onde os mortos repousam. Portanto, o cemitério é um sítio que nós visitamos, muitas vezes com uma ligação entre mortos e vivos. Temos depois questões como, por exemplo, relicários, e a questão dos relicários foi extremamente interessante para mim, porque é uma coisa que me incomoda. Eu tive a oportunidade já em viagens, e por exemplo, penso que foi no Louvre que eu acabei por ver alguns relicários, e não é uma coisa que eu aprecie, e eu fiquei sempre a pensar o que é que estará efetivamente do relicário, porque um relicário tem uma relíquia e uma relíquia faz parte de um santo, ou seja, será uma parte do corpo de um santo. Qual é o santo e como é que aquele bocado foi ali parar? Isso é uma das coisas que a autora explora neste livro. Portanto, ela vai nos levar até estes sítios onde os mortos repousam e vai nos levar a questionar o porquê de alguns mortos terem sítios específicos onde estar, a forma como nós lidamos com essa morte, mas ao mesmo tempo com essa presença, portanto a ausência e a presença de pessoas que já partiram, o facto de haver histórias por trás desses ossos e por trás, por exemplo, de mausoléus, o facto de haver pessoas que decidem que o seu corpo vai ficar doado à ciência quando morrerem, mas ao mesmo tempo há muitos corpos que não deram essa autorização enquanto estavam vivos, e, portanto, questões éticas relacionadas com um corpo que acaba, por exemplo, numa universidade para ser estudado, neste momento é muito à base de pessoas que fizeram essa doação e que decidiram que seria assim quando morressem, mas durante muitos anos eram, por exemplo, pessoas que tinham sido condenadas a morrer enforcadas, por exemplo. Esses eram os corpos que eram usados depois para fazer estudos de medicina, de anatomia, por aí fora. E, portanto, há aqui algumas questões éticas relativamente a de onde vêm os ossos, o porquê de estarem ali, a forma como são usados, o facto das pessoas continuarem constantemente a verem-nos, a visitarem-nos, a estudarem-nos, tudo isso. E se alguma vez vocês questionaram algo do que eu estou a dizer, este livro vai ser extremamente interessante para vocês. Até porque a grande maioria de nós já esteve no museu, portanto já foi confrontado com o facto de estar a ver restos mortais de alguém. E, por exemplo, há alguns anos veio-se a descobrir uma história de uma mãe que o filho tinha morrido, tinha desaparecido, ela nunca tinha encontrado, e ao fazer uma visita a um museu acabou por ver um modelo anatómico em que a pele tinha sido toda levantada, portanto era uma questão de estudo de musculatura, e ela conseguiu identificar o filho. E isso era algo que aquele corpo estava ali, mas sem autorização. E uma mãe que nunca teve a possibilidade de se despedir do filho acabou por se ver confrontada com os restos mortais da criança que tinha perdido, que já não era uma criança, mas para uma mãe acredito que seja sempre assim que vai ver um filho. E portanto isso levantou muitas questões éticas, muitas questões legais, e que acaba por ser muito o que a Rafaela explora neste livro. Portanto, não é necessariamente um livro sobre os mortos, mas é um livro que fala sobre como nós lidamos com o que fica para trás, portanto, com os nossos vasos. Portanto, é muito isto que a autora acaba por explorar neste livro e eu achei muito interessante. Há aqui muitos sítios que acabam por ser sítios que dá para visitar, seja porque têm ossadas e são, por exemplo, igrejas. Eu tenho muita curiosidade com as catacumbas de Paris, mas é um livro que nos leva muito a questionar o porquê das coisas serem de determinada maneira, porque é que têm sido feitas desta maneira e de que forma nós damos o devido respeito ao que fica para trás.
Portanto, se alguma coisa do que eu disse agora vos interessar, acho que esta leitura vai ser extremamente interessante para vocês. Eu sei que é uma leitura que não vai interessar à maioria, mas vocês já sabem que eu gosto muito de livros sobre luto. Estava à espera que isso fosse uma coisa mais retratada aqui, mas não é essa a temática e eu achei muito interessante, apesar de ter ido completamente ao lado. Portanto, para quem tiver interesse nestas questões, muito, muito interessante. Portanto, estes são os livros que eu li no mês de fevereiro, não está aqui então o Antes que a Luz se apague. São livros que eu gostei muito de ler, definitivamente, são livros que eu achei muito interessantes, tirando o outro, mas estes valem muito a pena. No entanto, nenhum deles é daqueles livros que eu diga toda a gente vai gostar, toda a gente vai amar ler, não. São livros para leitores algo específicos. Portanto, tanto Blood Over Bright Haven, que é um livro um bocadinho mais raiva contra um sistema que está instaurado e que, como funciona para algumas pessoas, vamos mantê-lo, mesmo que mantenha os outros todos na miséria. Com o Watermoon também nos leva a um mundo em que as coisas também são mantidas de uma determinada forma e as pessoas têm todo um papel a cumprir e não há forma de fugirem daquele papel, ou será que há? O Portugal de Morte Azul, livro definitivamente para quem se interessar pelas questões que eu acabei de mencionar, porque é uma temática muito específica e nem toda a gente vai querer ouvir falar, muito menos ler, sobre corpos e sobre as partes dos corpos, mas é efetivamente um livro que nos leva a questionar muito daquilo que é feito e da forma como nós cuidamos do que fica para trás ou não cuidamos. Definitivamente livros que eu acho que quem gostar destas temáticas vai gostar de ler. Portanto, digam-me nos comentários se já leram algum destes 4 livros, que na realidade são 4, não é? Se por acaso alguém desse lado leu o da Lara Moreno e discorda completamente de mim, porque estou em busca de alguém que tenha adorado aquele livro. Acho que as questões seriam potencialmente interessantes, a execução definitivamente não funcionou para mim. Digam-me se algum destes vos interessou, se acham que é qualquer coisa que vocês iam gostar de ler, se algum vos surpreende porque acham que iam gostar de ler. Estou aqui a olhar para este. Portanto, deixem-me isso tudo nos comentários. Eu por hoje vou ficar por aqui. Adeus e até à próxima. Tchau!